questãozinha aqui, ó. Questãozinha 12 do capítulo 8 do segundo volume do Moisés. Então ela diz assim, ó. Uma barra metálica retilínea de seção homogênea é formada de 3 segmentos de materiais diferentes de comprimento L1, L2 e L3 e condutividade térmica K1, K2 e K3 respectivamente. Ele pergunta qual é a condutividade térmica de uma barra, uma condutividade térmica K de uma barra como um todo, ou seja, de uma barra equivalente de um único material e comprimento L1, L2 e L3. Bom, então eu vou começar desenhando aqui, né, uma barra com 3 segmentos diferentes, né, ou seja, de 3 metais diferentes. Aqui, ó. Uma primeira barra, segunda barra e uma terceira barra aqui. Tá bom? Cada uma dessas barras aqui, ele vai ter um comprimento L1, né? Aqui vai ter um L1, vai ter um K1 também. Aqui vai ter um L2, um K2. E esse aqui vai ter um L3 e um K3, correto? Perfeito. Ele disse aqui, na verdade não disse, né? Mas provavelmente essas barras aqui são de metais diferentes, então elas têm condutividades térmicas diferentes. Eles podem ser o mesmo, tá? Pode ser o mesmo. Então, para a gente ver esse exercício, a gente vai encontrar uma fórmula genérica, tá bom? O que ele quer, na real? O que ele pede, né? Ele pede para você encontrar uma barra que seja equivalente a esses 3 aqui, né? O K, o que ele mede? O K, ele mede a condutividade térmica dessa barra, né? E a condutividade térmica é o quê? É o tanto de calor que passa pela barra, né? Se você olhar a unidade do K, o K, né? Se eu não me engano, ele é caloria, tá? Por centímetro grau Celsius. Se eu não me engano, é essa daí, tá? Eu tenho que... Deixa eu lembrar. Deixa eu colocar a fórmula aqui pra vocês. Aí eu consigo lembrar também. É K, A. Aí tem um ΔT aqui. E tem um L, tá? O K é isso aqui. Mais ou menos. Eu acho que é isso. É isso? Enfim. O que ele diz o K, né? O K é a condutividade térmica do material. Então, tipo, de qualquer forma, ele vai passar aqui uma quantidade de calor. E a gente tem que descobrir um K equivalente, né? Que vai passar mais ou menos no mesmo tempo, né? Uma quantidade de calor igual. Tá bom? Pra gente fazer esse exercício aqui, a gente vai ter que lembrar daquela fórmula que eu acabei de colocar ali e apaguei, né? Qual que é a fórmula? A fórmula é dQ sobre dt, tá? Que é menos K. A. Aqui vai ser um dt sobre dx, tá? No exercício anterior, um exercício que a gente resolveu antes, a gente descobriu que se isso aqui for constante, isso aqui também tem que ser constante. Aí a gente escreveu essa fórmula né, de uma forma um pouquinho diferente, que é a quê? É essa, assim, ó, sobre menos K, A, ΔT sobre L, tá? Essa fórmula aqui também é a mesma coisa isso aqui, né? A única coisa que muda é que isso aqui é constante, tá bom? Essa fórmula aqui de cima é um pouco mais genérica, tá bom? Bom, a gente descobriu isso aqui, né? A gente fez essa dedução no exercício passado. Então hoje a gente vai dar um pouquinho mais de continuidade, tá bom? A gente sabe que isso aqui é constante, tá? Então eu vou igualar isso aqui a um alfa qualquer, tá? É constante, então é constante para qualquer parte da barra. Ou seja, essa parte aqui significa que não se acumula calor em nenhuma parte da barra, tá bom? Então, se isso aqui é constante, isso aqui também tem que ser constante. Então, esse outro lado também é igual a alfa, tá bom? Os dois lados são iguais a alfa. Se você for na teoria, né? Como isso aqui é constante, você consegue escrever da seguinte forma. A gente tem 3 segmentos de barras, né? 3 metais diferentes. Só que, como isso aqui é constante, todos esses 3 segmentos de barra vão passar a mesma quantidade de calor no mesmo tempo, né? Então, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever que Q sobre T é igual a K1 A1 ΔT1 sobre L1, que é igual a quê? K2 A2 ΔT2 sobre L2, que é igual a quê? Finalmente, K3 A3 ΔT3 sobre L3, tá bom? No nosso caso, ele disse que o A é constante para todo mundo, né? Ele falou que a seção transversal é a mesma, então eu vou tirar esse A daqui, tá? E vou igualar todo mundo isso aqui a alfa, como eu fiz aqui em cima, né? Isso aqui é igual a alfa, tá? Então eu vou igualar todo mundo a alfa. No exercício, a gente quer descobrir uma barra equivalente a todas essas aqui, né? Uma barra que passa uma quantidade de calor igual, né? Na mesma quantidade de tempo. Então eu vou igualar isso aqui a um K genérico, né? Que eu vou chamar de K linha, tá? ΔT linha
sobre L'. O L', ele é o L1 mais L2 mais L3. Concorda comigo? Porque é o comprimento total da barra aqui, tá? E esse K é o K que a gente quer descobrir. E esse ΔT, né? Bom, a gente tem ΔT nessas formas aqui, o que está dificultando um pouco a gente resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui umas temperaturas, né? Eu vou chamar aqui de temperatura inicial. Aqui, temperatura A. Aqui, temperatura B. E aqui, temperatura final. Por que você fez isso? Bom, se a gente for considerar o K total, essa parte aqui, ó, temperatura total, né, em ambas as extremidades da barra, ele é o quê? Ó, se você considerar a barra inteira, né, qual que é o ΔT da barra inteira? O ΔT', que é o que a gente quer descobrir, né, ΔT' da barra toda é o quê? É TF menos T0. Concorda comigo? Então, beleza. Então, eu vou escrever aqui, ó. O K', ele vai ter uma temperatura linha, que é o quê? Uma variação de temperatura, né? TF menos T0, tá? Sobre L'. Perfeito? Isso aqui também é igual a alfa, tá? Todo mundo é igual a alfa. Então, já vou colocar aqui. E o K1? Qual que é a variação de temperatura do K1? Ó, se você olhar aqui, ó. O K1, qual que é a variação de temperatura dessa barra? É TA menos T0. Concorda comigo? Então, vou colocar aqui já, ó. TA menos T0. Dividido por L1. L1, exatamente. Isso aqui também é igual a alfa. O K2, se você olhar aqui, ó. Qual que é a temperatura final, né? Ó, lembra? A calor, como... É que eu não coloquei aqui pra você, né? Mas, ó, TF é maior que T0. Então, qual que é o sentido do calor? Ele tá vindo desse sentido aqui, tá? Então, beleza. A gente colocou aqui o K2. Vamos colocar aqui, ó. K2 sobre L2 é igual a quê? TB sobre TA. Menos TA, aliás. Então, vai ficar TB menos TA. Esse aqui também é igual a alfa. E o K3 sobre L3, ele vai ser o quê? TF menos TB. Beleza? Beleza. Então, vou colocar aqui, ó. TF menos TB. Esse aqui também é igual a alfa. Bom, a gente sabe que todo mundo é igual a alfa, tá? A gente também já tem as temperaturas. Então, como é que a gente faz para fazer isso aqui, para resolver esse sisteminha aqui de um monte de equação, né? Se você perceber, né? Aqui a gente tem TA e aqui a gente tem menos TA. Aqui a gente tem TB e aqui a gente tem menos TB. Então, se de alguma forma a gente conseguir somar esses componentes aqui, essas três equaçõezinhas aqui, a gente vai conseguir ficar com o quê? Se você ver bem, T0 e TF, que é o que a gente tem aqui em cima. Ah, entendi. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou organizar isso aqui e já volto. Então, beleza. O que eu fiz aqui, ó? Eu reorganizei, né? Escrevi isso aqui de novo, tá? Só que eu isolei a temperatura, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o alfa. Não, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei esse componente aqui, né? Passei o K dividindo e passei o L multiplicando, tá bom? Aí aparece isso aqui. Fiz isso para cada um das formas, né? Então, beleza. A gente já tem isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Então, ó. Vamos somar todo mundo aqui embaixo. O que vai fazer, ó? TA morre com TA aqui. TB morre com TB. Aliás, aqui é um TB, né? Então, o que vai sobrar aqui embaixo? Vai sobrar TF menos T0. E do outro lado vai ter o quê? Tá vendo que todo mundo tem um alfa aqui? Então, eu já vou colocar em evidência, tá? Vou colocar o alfa aqui, ó. E o que vai ficar? O que vai aparecer? Vai aparecer L1, K1, mais L2, K2. Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui, ó. Mais L3, K3. Beleza? Já tem isso aqui. Beleza. Até aqui tudo bem. Então, o que a gente fez? A gente igualou todo mundo a uma constante, né? Porque a gente viu que todo mundo é constante, né? Porque isso aqui não se acumula calor em nenhum lugar, não se acumula calor em nenhum lugar da barra, né? Aí a gente construiu a equação para cada seção da barra, né? Para cada parte da barra, né? Cada parte de comprimento. Aí eu isolei as temperaturas, né? Variação de temperatura, né? E cheguei nessa fórmula aqui. Beleza. Se você olhar a fórmula aqui de cima, que é o K que a gente quer descobrir, a gente tem TF menos T0. TF menos T0 aparece aqui embaixo, tá? A gente também tem um alfa. O alfa aparece aqui embaixo também.
Então a gente tem que tentar rearranjar isso aqui de alguma forma para isolar o K. Então como é que vai ficar? Então eu vou aqui, ó, sim, para ficar melhor. Vou escrever de novo o que a gente tem. A gente tem aqui K', que é o que a gente quer descobrir. T, deixa eu diminuir essa letra aqui, ó, aí, ó. K', TF menos T0, dividido por L', que isso aqui é o L total, também é igual a alfa. E eu sei que alfa é L1K1 mais L2 vezes alfa vezes L1K1, L2 dividido por K2, L3 dividido por K3 é igual a TF menos T0, tá? A gente tem isso por enquanto, ó, é o que a gente achou aqui embaixo, tá? Só se eu escrever de novo. Então beleza. O que a gente faz agora? Bom, a gente sabe que alfa sobre isso aqui, aliás, né? A gente sabe que a variação de temperatura aparece aqui e tem um alfa aqui. Então o que a gente vai fazer? Passa dividindo e multiplicando, né? Então eu vou isolar o K' e o L', então como é que vai ficar? Vai ficar assim, alfa sobre TF menos T0, tá? É igual o quê? É igual K' sobre L'. Concorda comigo? Só passei isso aqui dividindo, tá? Então ele aparece aqui. E aí, o que eu vou fazer desse outro lado? Eu vou pegar esse outro cara e vou passar dividindo, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo. E eu pegar esse cara aqui e vou passar dividindo também pro outro lado. Então como é que vai ficar? Sei que alfa sobre TF menos T0 é igual a quê? Esse grandãozão aqui, né? Aliás, aqui vai ficar 1 sobre L1K1 mais L2K2 mais L3K3. Perfeito. O que eu fiz? Peguei esse cara grande aqui e passei dividindo, tá? Porque esse TF menos T0 e passei dividindo também. Então aqui apareceu isso aqui, tá? Só que eu sei que alfa sobre variação de temperatura é igual K' a L'. Então eu posso igualar também a K', L'. Tá bom? A gente quer isolar, a gente quer encontrar quanto que vale o K. Então o que eu faço? Isolo o K, né? K', que é o K da barra total, né? A barra equivalente é igual a quê? L', L1, K1 mais L2, K2 mais L3, K3, tá? Aí, a gente sabe que quanto vale isso aqui? Isso aqui é o comprimento total da barra, né? E a gente colocou aqui em cima, ó, quanto que vale ele? Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. L' vale o quê? Vale soma das barras, né? Soma de comprimento de cada uma barra. Então, finalmente, a gente descobre que o K da barra equivalente, né, é L1 mais L2 mais L3 dividido por L1 K1 mais L2 K2 mais L3 K3, que é, eu acho, né, que é aquilo que aparece no exercício, no gabarito, tá bom? Vou deixar aqui assim, ó. Perfeito. Beleza, então, pessoal, a gente achou aqui, né, a resposta do exercício, né, é essa aqui, tá? Mas eu queria tratar um pouquinho mais de discussão com vocês sobre isso que a gente achou aqui, tá bom? Se você ver bem, isso aqui, ele tem uma fórmula meio familiar, né? Se você pesquisar um pouquinho, isso aqui se chama média harmônica. Média harmônica? Pô, não escutei falar disso. Então, é uma média que não é tão conhecida, né? É mais conhecida a média aritmética e a geométrica, tá? Mas a média harmônica é muito boa pra gente resolver esse tipo de exercício aqui de uma forma bem mais rapidinho, tá bom? Eu vou resolver agora com vocês uma segunda forma, tá? Essa aqui que a gente resolveu primeiro é a forma tradicional, mas eu gostaria de discutir um pouco com vocês e também, né, fazer, né, de uma outra forma de exercício. Então, beleza. Para a gente começar a resolver pela média harmônica, né, eu vou colocar para você o que é a média harmônica, né, a fórmula. Vou chamar de MH, que é igual a quê? Média harmônica. Tá? Vou chamar de MH média harmônica.
E ela tem uma fórmula que é a seguinte. É o inverso, tá? Da soma dos inversos, tá bom? É a média da soma dos inversos, assim, ó. Essa que é a fórmula. O que é isso? É a média, é o inverso da média dos inversos, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem aqui, né, vou escrever assim, ó, xn de n1 de aqui beleza? Beleza, assim acho que fica mais bonitinho. E também a gente pode escrever essa forma aqui como sendo n dividido por 1 sobre x1 mais até 1 sobre xn. Se você olhar aqui, ela tem uma cara um pouco parecida com aquilo que a gente fez aqui, né? Só que no nosso caso, isso aqui é uma média harmônica ponderada, né? A gente tem pesos. Os pesos são os comprimentos da barra, tá? Se você tentar resolver, eu tentei já resolver isso aqui por média ponderada normal e não dá certo, né? Por quê? Porque a média é uma média harmônica, né? E quando que a gente usa a média harmônica? A média harmônica ela serve para você medir taxas, tá? Quando essas taxas permanecem constantes. Pô, Gabriel, mas eu não entendi. Por exemplo, eu vou fazer um exemplinho aqui com você. Tá, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acredito que é uma discussão muito importante. Por exemplo, vou resolver um exercício com você aqui, fazer um exemplinho. Imagina que você tem aqui uma pista de corrida, né? Essa pista de corrida tem um comprimento S, ou seja, a volta dela vale S, tá? E aí, eu vou correr essa pista, né? Na primeira volta, eu corro com 5 metros. Na verdade, eu não vou colocar valor não, vou colocar na primeira volta. Eu tenho uma velocidade V1, tá? Na segunda volta, eu tenho uma velocidade V2, tá? Eu quero saber qual que é a média das velocidades, né? Qual que é a média das velocidades que eu dou essas duas voltas? Ah, mas é fácil, só você somar e dividir pelo tempo, tá? Fazer a média, né? Somar as duas velocidades e dividir por 2. Bom, não é bem assim, tá? Eu vou mostrar pra você por quê. Na primeira volta, né? Se você for ver, V1, ele vai ser 1S sobre T1, tá? Lembra que eu falei aqui, ó, taxas, quando essas taxas, caramba, escrevi tudo errado aqui, ó. Quando estas taxas permanecem constantes. O que significa? Vendo, é uma taxa, né, de variação, se você for ver, mas o S é constante, né? Porque se você passar aqui para cá, vai ficar V1 vezes T1, isso aqui é S, que é constante, tá? Então eu vou deixar assim. Essa foi a primeira volta. Na segunda volta, eu vou ter um S sobre T2. Concorda comigo? Beleza. Até aqui tudo certo. Pô, beleza. A gente fez duas voltas, só que em cada volta, o tempo que eu demoro para dar a volta é diferente. Por quê? Porque a velocidade é diferente. Perfeito. Então eu quero saber qual que é a minha velocidade média. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou construir um raciocínio aqui com você. A velocidade média, vamos resolver para mim fazer toda a volta, né? É o quê? É o espaço total que eu percorri dividido pelo tempo total. Concorda comigo? Eu tenho que dividir, pegar o tanto que eu corri, né? Pegar o tanto de tempo que eu demorei e vou saber a velocidade média que eu demorei para fazer esse percurso. Bom, a gente sabe que o S total, se eu corri duas voltas, é 2S. Tá? O tempo total, quanto que é? É T1 mais T2. Concorda comigo? Que é o tempo que eu demorei para correr a primeira volta, mais o tempo que eu demorei para correr a segunda volta. Tá? Então, isolando o T, tá vendo aqui eu tenho o T, né? Eu quero isolar o T para descobrir quanto que vale. Então, como é que vai ficar? Isolando o T, vai ficar T1 é igual a S sobre V1. E aqui vai ficar T2 é igual a S sobre V2. Concorda comigo? Só passei isso aqui multiplicando, isso aqui dividindo, tá? Então vai ficar assim. Vai ficar assim. Então já sabe quanto que vale T1 e T2. Então eu só substituir aqui na fórmula. Vai ficar 2S dividido por SV1 mais SV2. Tá? Tá vendo que aqui em cima tem S, né? Então eu corto os dois lados. Corto em cima e embaixo. Então vai ficar 2, 1, V1 mais 1,
V2. Perfeito? Então o que a gente achou aqui, ó? A média harmônica. Perfeito? Pô, entendi. Então isso que é a média harmônica, né? Tá vendo? É quando você tem uma taxa de variação, só que é fixa, né? Vendo? Se você passar aqui pra cá, esse bagulho aqui permanece constante, tá? Pô, Gabriel, entendi. Mas como que isso se aplica no nosso exercício? Bom, você vê no nosso exercício, né? A gente tem que K, A, delta T sobre L é igual a uma constante. Perfeito? Então, no nosso caso, a área, a seção transversal da barra e a temperatura não vai fazer diferença, tá? Por que não vai fazer diferença? Porque a gente quer descobrir uma média, tá? Entre todas aquelas barrinhas pequenininhas, né? Entre todas aquelas 3 barrinhas que tá lá. Então, beleza. Aqui, ó. Essa aqui que eu tô falando pra você. A gente quer descobrir uma média entre essas 3 aqui, que vai nos dar a geralzona, né? Uma barra que é equivalente a essa. Então, a gente vai tirar uma média dessas 3 aqui. A gente tira ela de uma maneira mais rápida, né? Sem precisar fazer aquele monte de conta. Pela média harmônica, tá? Então, beleza. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, ó. Quais são os meus pesos? Quais são os pesos? Vou diminuir a pouca letra. Pesos. Daquele meu exercício. Peso L1, L2 e L3, tá? Quais são os valores? Os valores são K1, K2 e K3, tá? O único adendo que eu quero mostrar pra você é que, por exemplo, quando você está fazendo uma média harmônica, né? Tem aquela formulazinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aquela fórmula de novo com os pesos, tá? Pra gente não se confundir. Então imagina que a gente tem os pesos como sendo W1, tá? E W2. A gente tem os valores como sendo X1 e X2. O peso é tanto de quantas vezes esses valores aparecem na nossa média. É como se fosse fazer uma média ponderada, né? Os pesos da média ponderada são quantas vezes aqueles valores aparecem, né? Então por isso que a gente multiplica pelo peso. E para a gente fazer essa média aqui, como é que a gente funciona? A gente vai ter que somar os pesos, né? A gente soma os pesos e pega os pesos e soma embaixo, né? Pelos pesos dividido pelos seus valores, tá? Então essa que é a forma da média harmônica ponderada com pesos, tá? É assim. Da forma aí, se você tiver mais, né? Você vai somando aqui e vai somando aqui também, tá bom? Então beleza. Voltando para o nosso exercício aqui, a gente tem os pesos, né? E tem os valores. Então, tomando a média ponderada, né? A gente sabe que isso aqui é constante, tá? A gente sabe que isso aqui é constante. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Que é o quê? Soma os pesos em cima e divide pelo peso dividido pelo valor. Beleza? Aqui, ó. L3, caramba. Aqui, opa. K3, tá bom? Que é também a resposta no exercício. Beleza? Bom, pessoal, foi essa discussão que eu queria trazer com vocês. Essa aqui também da média harmônica, né? Que não é muito conhecida, mas eu acredito que é muito importante, né? Para qualquer tipo de exercício aí. É isso então. É nóis. Tamo junto, tamo junto, tamo junto.